Olá a todos. Dando continuidade à nossa explanação a respeito dos recursos nos tribunais superiores, eu pretendo agora começar uma segunda parte tratando dos agravos em recurso especial e em recurso extraordinário, falar um pouco também dos habeas corpus nos tribunais superiores e reclamações, enfim, embargos e outros recursos afins que também podem ser dirigidos ou interpostos nos tribunais superiores. Então, para começar, vou tratar a respeito do agravo em recurso especial e em recurso extraordinário. Para dar início a essa explanação, eu gostaria de colocar que o agravo nada mais é do que o recurso cabível contra a decisão que nega a admissibilidade do recurso especial ou do recurso extraordinário dirigido ao STJ ou ao STF. Ou seja, na medida em que você faz um recurso especial, um recurso extraordinário, interpõe no Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça, através da sua presidência, normalmente, faz um juízo de admissibilidade daquele recurso para ver se o recurso tem todas as condições de ser admitido, de ser conhecido e de ser levado aos tribunais superiores, sem prejuízo de um novo juízo de admissibilidade que será feito também pelo tribunal ad quem, pelo tribunal, seja o STJ, seja o STF. Esse juízo de admissibilidade, principalmente, tem que ser, alguns aspectos têm que ser colocados sobre ele. No primeiro momento, é a questão da admissão parcial desse agravo. Ou seja, caso o recurso especial ou extraordinário seja admitido apenas parcialmente pelo Tribunal ACO, não se faz necessária a interposição do agravo, uma vez que o Tribunal Superior poderá analisar toda a matéria constante do recurso através do efeito devolutivo. Isso também é algo que causa certa dúvida, mas basicamente ficou pacificado de que, uma vez sendo feita a admissão, mesmo que parcial, pelo Tribunal de Justiça, esse recurso ele vai subir. E como há uma nova, um novo juízo de admissibilidade pelo STJ ou pelo STF, o STJ e o STF têm a possibilidade de analisar tudo novamente. Ou seja, então, mesmo no caso em que haja essa admissão parcial, não há necessidade de ser feito o agravo. Caso contrário, o agravo também vai subir e aí vai ficar uma situação meio complicada ali. Já houve casos até de decisões conflitantes, decisões que se desencontraram, porque o STJ acabou, por exemplo, analisando o recurso especial que foi devolvido através do agravo e depois, o próprio recurso especial, perdão, e depois analisou também o agravo que veio em seguida e muitas vezes já está prejudicado, já está decidido, porque a admissão parcial, de qualquer forma, ela leva o recurso especial para uma nova análise do Superior Tribunal de Justiça ou do STF. Então, em suma, havendo a admissão parcial, o recurso vai subir de qualquer forma, então não há necessidade da interposição do agravo. Um outro aspecto relevante a ser discutido é a questão do conteúdo desse agravo. O que precisa ser colocado nesse agravo para fazer com que ele suba e que ele tenha sucesso no Tribunal Superior? Principalmente, tanto no agravo, no recurso especial, como no agravo em recurso extraordinário, é preciso que o operador, o defensor, rebata todos os argumentos utilizados pelo Tribunal ACO para não admitir o recurso, mesmo que esses argumentos sejam impertinentes. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, a decisão de admissão, muitas vezes é uma decisão, às vezes até já meio pronta ali, com determinados argumentos, e alguns até que não se aplicam àquele caso concreto. Um exemplo, recentemente, nós tivemos um recurso especial que não foi admitido pelo Tribunal de Justiça, que alegava que havia também sido suscitada uma questão constitucional e que essa questão constitucional não tinha sido objeto do recurso extraordinário e, portanto, ele estava negando seguimento àquele recurso especial porque, como nós vimos anteriormente, no caso de argumentos infraconstitucionais e constitucionais, é preciso que sejam feitos os dois recursos e, por conta disso, então, ele estava
negando o segmento. Acontece que no caso em concreto ali, não havia, de fato, não existia nenhuma discussão a respeito de matéria constitucional. E o colega, então, ao verificar aquela situação, nem se preocupou a rebater esse argumento, porque entendeu impertinente. Falou, olha, eu não aleguei em nenhum momento questão constitucional. Então isso aqui não cabe no meu caso, na minha decisão, então eu não vou me preocupar com isso. Ocorre que, ao chegar esse recurso no Superior Tribunal de Justiça, foi alegado que ele não havia rebatido todos os argumentos utilizados pelo Tribunal de Justiça para negar a admissibilidade naquele recurso, mesmo que tenha sido impertinente, e, portanto, também acabou não conhecendo do agravo. Então, é importante frisar que toda e qualquer argumentação colocada pelo Tribunal de Justiça para não admitir o recurso especial ou o recurso extraordinário deve ser rebatida. Deve ser rebatida nas razões do agravo, porque se não há essa contraditoriedade de todas as questões colocadas pelo Tribunal de Justiça, corre-se o risco do próprio STJ ou do próprio STF alegarem essa questão e não admitirem, negarem seguimento ao recurso. Isso é o que se extrai da súmula 182 do STJ, dizendo que é inviável o agravo do artigo 545 do CPC, que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Então é importante ficar sempre atento a essa questão. Essa talvez seja a questão que mais acaba por impedir o conhecimento dos agravos. É efetivamente a não rebater todos os argumentos utilizados pelo Tribunal de Justiça, independentemente se cabem ou não naquele caso, mas que constam da decisão de não admissibilidade. E outra questão importante a ser discutida é uma questão que hoje em dia está se tornando também mais comum, que é a decisão que nega seguimento ao recurso por conta de sobrestamento, ou seja, no caso de a não admissão quando se trata de um recurso representativo de controvérsia já decidido e o Tribunal de Justiça entende que aquele recurso que está sendo analisado agora, ele já foi analisado por um recurso representativo de controvérsia, então ele vai ficar sobrestado ou ele já nem vai seguir porque ele já foi decidido. Nesse caso, o STJ decidiu, a Corte Especial do STJ decidiu que não é cabível o agravo do instrumento. Ou seja, entendeu o quê? Que quando houver indevidamente a negativa de seguimento a recurso especial por erro do órgão julgador na origem, caberá sim um agravo regimental para o próprio tribunal ACO. Ou seja, quando o Tribunal de Justiça entende que aquele agravo não vai seguir, porque o recurso, melhor dizendo, não vai seguir porque ele já trata de matéria já decidida por meio de recurso representativo de controvérsia, de recurso repetitivo no STJ, e essa decisão está equivocada, o seu recurso trata de uma outra matéria, ou de um outro ponto, ou de um outro aspecto que ainda não foi decidido pelo STJ por meio dos recursos representativos de controvérsia, há erro nesse sentido, não vai caber o agravo regimental, não vai caber o agravo em recurso especial, vai caber sim o agravo regimental para o próprio Tribunal ACO. É isso que acabou decidindo o STJ nos casos desse indeferimento do Tribunal de Justiça, com base no artigo 543-C, parágrafo 7º, inciso 1 do CPC. É importante salientar isso porque havia uma dúvida com relação ao recurso que seria cabível e a Corte Especial, recentemente, 2011, decidiu, então, que cabe só agravo regimental ao Tribunal ACO, já que a decisão é monocrática do presidente de não admissibilidade e não o agravo de instrumento para o STJ. Uma outra coisa interessante a ser colocada, no que diz respeito ao agravo em recurso especial e extraordinário, é principalmente no que tange aos agravos dirigidos ou os recursos especiais e agravos dirigidos à matéria penal. Nesse caso, é importante salientar, de acordo com a súmula 699 do STF, que o agravo em processo penal, né, o prazo para o agravo em processo penal é de 5 dias, de acordo com a Lei 8.038, não se aplicando a respeito às alterações de 1994 ao Código de Processo
civil. Ou seja, o agravo em recurso especial ou recurso extraordinário, quando se tratar de matéria, quando a matéria no recurso especial ou no recurso extraordinário se tratar de matéria penal, o prazo é de 5 dias, de acordo com a orientação do STF, e não o prazo do Código de Processo Civil. Então tem que ficar de olho nisso, porque nós temos muitos agravos não admitidos por não terem respeitado esse entendimento de que, quando se tratar de matéria penal, recurso especial ou extraordinário, o agravo para fazer esses recursos subirem ao tribunal respectivo é então de 5 dias, em dobro, no caso da Defensoria Pública, então, de 10 dias. Um outro recurso interessante que eu acho que vale a pena a gente tratar aqui, já aqui no âmbito dos tribunais superiores, são os agravos regimentais. Tanto no caso dessa negativa de seguimento que nós acabamos de falar, quando cabe o agravo regimental para o Tribunal de Justiça, mas principalmente dos agravos regimentais, tanto no STJ quanto no STF. Por quê? Uma vez feito o agravo em recurso especial ou extraordinário e levado ao STJ ou ao STF, muitas vezes as decisões, ou quase na maioria das vezes, as decisões nesses agravos, elas são decisões monocráticas, de negativa de seguimento ou de indeferimento. Nesse caso, quando há uma negativa de seguimento, uma decisão monocrática num agravo em recurso especial ou num agravo em recurso extraordinário, há ainda a possibilidade de ser manejado um agravo regimental no âmbito do próprio tribunal, seja no STJ, seja no STF, que é o agravo regimental, cujo fundamento se encontra nos regimentos internos, tanto no artigo 258 do Regimento Interno do STJ, quanto no artigo 317 do Regimento Interno do STF. O prazo desse agravo regimental é de 5 dias, 10 em dobro, cabível contra a decisão monocrática do presidente ou relator, que normalmente nega seguimento ao agravo em recurso especial ou ao agravo em recurso extraordinário, e contra indeferimento de liminar. Aqui está uma questão, né? No caso em que há, principalmente aqui, já entrando talvez um pouco na questão do habeas corpus, onde é mais comum haver o pedido de liminar, né? Mas, de qualquer forma, o pedido, a decisão que analisa um pedido de liminar é uma decisão monocrática. E aí já há um questionamento no sentido de que, bom, eu pedi uma liminar em habeas corpus. O ministro monocraticamente indeferiu essa liminar. Qual é o recurso cabível? Eu faço um agravo regimental, já que é uma decisão monocrática? No âmbito do STJ, tem se entendido, é uma jurisprudência que vem se pacificando, que não caberia, apesar de ser uma decisão monocrática, que não caberia um agravo regimental da decisão de relator que denega o pedido de liminar. Está se firmando o entendimento que caberia, no máximo, aí, um pedido de reconsideração daquela negativa de liminar, caso haja ali a juntada de algum outro documento, de alguma outra situação, ou realmente de um equívoco, de um erro na apreciação do pedido de liminar, de um equívoco qualquer. Então, tem se entendido que caberia um pedido de reconsideração ao próprio relator, mas não um pedido de agravo regimental, não um recurso de agravo regimental nesse caso, já que a liminar, nessas situações, principalmente de habeas corpus, é de avaliação e de critério exclusivo do relator do caso. E isso, então, não seria cabível isso ser levado ao conhecimento da turma ou ao colegiado, já que caberia exclusivamente ali ao relator do habeas corpus, no caso, entender ou não de conceder a liminar. Então, ficar atento nesse aspecto, que contra o indeferimento de liminar, a melhor medida seria, no momento, para evitar uma negativa de seguimento, seria um pedido de reconsideração. Outro aspecto importante também relacionado principalmente na área criminal, mas também que pode ser levado também para a área civil, é a questão dos indeferimentos, né, liminares monocráticos, mas aí os indeferimentos que põem fim ao habeas corpus ou ao próprio agravo, e se pretende, então, levar essa questão posteriormente ao STF, no caso do indeferimento acontecer no STJ, e essa questão ainda poderá ser discutida no STF, se há a possibilidade, ou se pretende a possibilidade de uma discussão no STF, é preciso se forçar uma decisão colegiada, seja do indeferimento de um agravo, ou seja de um indeferimento liminar de um habeas corpus, ou uma decisão monocrática que denega um habeas corpus. Porque sem essa decisão colegiada do STJ, o STF tem entendido que não cabe
a ele conhecer de um futuro habeas corpus ou de um futuro recurso extraordinário, se não houver anteriormente uma decisão colegiada do STJ. Então é importante, na medida em que há uma decisão monocrática que põe fim àquele processo, se pretende encaminhar isso adiante ao STF, é preciso então antes fazer o agravo regimental e forçar a decisão da turma, no caso no STJ, para que isso então siga posteriormente ao STF. E também colocar que no julgamento dos agravos regimentais, por força dos dois regimentos internos, tanto do STJ quanto do STF, não há possibilidade da realização de sustentação oral da causa pela parte, pelo advogado ou pelo defensor da parte, já que os regimentos internos não admitem esse tipo de defesa no agravo regimental. Vou falar um pouco também agora, rapidamente, aqui a respeito da reclamação, principalmente no STJ, ela se dá mais nos casos, é mais comum nos casos de descumprimento de uma decisão, tanto proferida em habeas corpus ou recurso especial, não importa, e ela normalmente é distribuída por dependência àquele ministro que decidiu o HC ou o recurso especial. Normalmente também ela é possível de ser utilizada quando há um descumprimento de súmula, não só um descumprimento da decisão, mas um descumprimento de súmula do STJ, é possível também uma reclamação diretamente ao STJ, e também para a preservação da competência, que são aqueles dois casos mais clássicos da hipótese de reclamação. E também aqui tem uma questão interessante, que é a respeito do descumprimento de liminar, ou seja, seria possível o manejo de uma reclamação quando há o descumprimento de uma liminar de um relator, normalmente aqui no caso também de um habeas corpus no STJ, o entendimento que vem se firmando também é que no descumprimento de liminar seria mais interessante o pedido, uma petição, uma simples petição mesmo ao próprio relator, já que o habeas corpus ainda está em andamento, no caso, né? Ou seja, foi feito o deferimento de uma liminar, mas o habeas corpus ainda está em andamento, ainda vai ter a solução de mérito. Então, o mais interessante seria justamente um pedido informando, uma petição informando ao relator que houve o descumprimento daquela decisão liminar, seja pelo Tribunal de Justiça, seja pelo juiz monocrático, e que então está se pedindo novamente para que o ministro ordene ou que tome alguma providência naquele sentido, que não seria necessário formalmente uma reclamação no caso do descumprimento da medida liminar. No âmbito do STF, a reclamação também segue mais ou menos as mesmas situações, ou seja, um descumprimento de uma decisão, o descumprimento da própria decisão que você está discutindo, ou então o descumprimento de uma súmula vinculante, e também da preservação da competência do STF. Há a possibilidade na reclamação, no bojo da reclamação, de um pedido de liminar, isso tanto no STF quanto também no STJ, e é importante salientar também da obrigatoriedade atualmente, tanto no STJ quanto no STF, do peticionamento eletrônico obrigatório para a reclamação. As reclamações elas são obrigatoriamente feitas hoje em dia através do peticionamento eletrônico e não mais fisicamente, não mais por papel, seja no STF, seja no STJ. Falando um pouco agora sobre os embargos, também já dentro aqui no âmbito dos tribunais superiores, nós temos a possibilidade dos embargos de declaração, né, que normalmente não tem admitidos efeitos infringentes, ou seja, efeitos de mudança da decisão. Excepcionalmente, há essa possibilidade, excepcionalmente tem-se admitido a mudança da decisão em razão dos embargos de declaração. Nesses casos, normalmente os ministros acabam por abrir vista à parte contrária para que se manifeste quando eles vislumbram a possibilidade de adoção de efeitos infringentes no embargo de declaração, mas normalmente não tem, normalmente realmente só nos casos da omissão, da contradição, em que é possível isso, né? Nos embargos de divergência, também são embargos que previstos nos regimentos internos dos tribunais superiores, que são utilizados normalmente para a uniformização das decisões dos órgãos fracionários.
no STJ, há uma particularidade em que somente podem ser utilizados para decisões, acórdãos em recursos especiais, ou seja, os acórdãos em habeas corpus não admitem a utilização de embargos de divergência. E caso haja a divergência num julgamento de um recurso especial de uma turma com uma outra turma, então aí abre a possibilidade dos embargos de divergência e esses embargos então vão ser julgados pela sessão, pelaquela sessão do STJ que engloba as turmas divergentes e quando há eventualmente uma divergência entre as sessões, esse embargo de divergentes vão ser julgados então pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, para que haja então a uniformização das decisões de todos esses órgãos fracionários. No STF, da mesma maneira, né, somente também os acórdãos de recurso extraordinário, de agravos em recursos extraordinários, são julgados então pelo Pleno, já que no STF nós só temos duas turmas, a primeira e a segunda turma do STF, e aí, caso haja divergência nessas turmas, é possível a utilização dos embargos de divergência, né? Também há necessidade, quando da utilização dos embargos de divergência, do cotejo analítico, ou seja, estabelecer ali de forma bem esmiuçada, bem explicativa, aonde que encontra a divergência que você está alegando entre um acórdão de uma turma e o acórdão de outra turma. Feito esse cotejo analítico, então os embargos de divergência serão julgados pelo órgão exatamente acima daquelas turmas ou daqueles órgãos fracionários em que surgiram as decisões divergentes. E, por fim, um outro tipo de embargos que nós temos, que são os embargos infringentes, mas eles são possíveis somente nos casos de processo de competência originária dos tribunais, ou seja, de ação civil originária e de ação penal originária. Não há possibilidade de embargos de embargos de infringentes, por exemplo, de decisão não unânime em julgamento de recurso especial ou de agravo em recurso especial ou mesmo de habeas corpus, porque aí não são casos de competência originária. São recursos que chegaram para análise dos tribunais superiores. Então, nesses recursos, não é possível os embargos infringentes. Os embargos infringentes só são cabíveis naquelas ações de competência originária, que tiveram início no STJ ou no STF e que, então, vão se desenvolver até, eventualmente, a possibilidade dos embargos infringentes. Agora, eu gostaria de entrar no assunto dos habeas corpus, né? Os habeas corpus também, mais aqui voltado, então, para a área criminal. Os habeas corpus têm, no âmbito da Defensoria Pública, um volume muito grande. Nós temos tido um volume muito grande de habeas corpus, tanto no STJ, principalmente, e também um aumento significativo no STF. Para dar um exemplo, nos primeiros 19 anos de existência do STJ, de 89 a 2009, foram impetrados cerca de 100 mil habeas corpus no STJ, de todos os locais, né, de todos os estados, de todas as áreas. Nos 6 anos seguintes, ou seja, de 2009 a 2015, foram impetrados cerca de 230 mil habeas corpus, ou seja, quase dobrou nesses últimos 6 anos. E eu vejo isso principalmente em razão do crescimento e do aparelhamento das defensorias públicas, já que de 89 ao ano 2000, 2000 e pouco, nós ainda não tínhamos muitas defensorias públicas, nem tão aparelhadas, nem tão atuantes, principalmente nos tribunais superiores. A Defensoria de São Paulo, por exemplo, começou a sua existência em 2006. Assim como outras defensorias de grande porte, também começaram a atuar de forma mais forte, mais efetiva, a partir da década meados da década de 90 em diante, a partir da década de 2000 para frente, com mais ênfase, com mais força, tanto nos próprios tribunais de justiça estaduais, quanto nos tribunais superiores. E isso levou, obviamente, a um aumento expressivo do número de habeas corpus impetrados nos tribunais de justiça e com reflexo, obviamente, no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça. Para vocês terem um exemplo, só no ano de 2014 foram distribuídos 27.169 habeas corpus no STJ. E só da Defensoria Pública de São Paulo foram cerca de 7 mil
habeas corpus, desses 27 mil. Ou seja, em 2014, cerca de 25% de todos os habeas corpus impetrados no STJ foram provenientes da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Isso, obviamente, que causa um certo desconforto nos tribunais superiores pelo volume exacerbado de habeas corpus impetrados, mas, por outro lado, cabe aqui uma observação de que 50%, quase uma média de 50% desses habeas corpus impetrados pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo são contra entendimentos já sumulados pelos tribunais superiores, seja pelo STJ, seja pelo STF. Ou seja, são situações contrárias às súmulas, em que há necessidade, então, do defensor público, que não pode se furtar, não pode fechar os olhos a essa realidade, sabendo que há uma súmula nesse sentido e que, se ele levar o habeas corpus ao Tribunal Superior, provavelmente o tribunal vai aplicar a sua própria súmula e vai acabar acolhendo, concedendo aquela ordem. E desses 50% de habeas corpus fundamentados em súmula, mais de 70% deles são admitidos. Ou seja, há aí um problema que não é necessariamente da Defensoria Pública, mas sim um problema da aplicação do direito, da aplicação da súmula como um todo, que acaba nesse âmbito global, implicando nesse volume muito grande de habeas corpus impetrados. Por conta desse volume muito grande de habeas corpus impetrados, surgiu recentemente uma restrição, vamos dizer dessa maneira, ao uso do habeas corpus quando ele se dá em substituição a um recurso. Isso muito usado pela Defensoria Pública e pelos advogados em geral, quando há efetivamente a possibilidade de um recurso especial ou um recurso ordinário, mas se pretende substituí-lo por um habeas corpus, por ser mais rápido, por ser uma maneira mais efetiva de se resolver o problema daquele paciente. E houve um precedente do STF no sentido de que não seria mais possível a utilização desse habeas corpus substitutivo no caso em que coubesse um recurso ordinário, constitucional ou mesmo um recurso especial. Então, deveria ser utilizado esse recurso e não mais o habeas corpus. A partir de então, todos os habeas corpus, ou a grande parte dos habeas corpus nessa situação de substitutividade, acabaram por serem ou tendo o seu segmento negado ou não sendo conhecidos. E se tornou uma praxe, vamos dizer assim, dos tribunais, principalmente do STJ, de negar seguimento, não conhecer, mas, por outro lado, ao mesmo tempo em que o STJ negava conhecimento e não conhecia, em algumas situações, eles verificavam que não havia possibilidade de não conceder a ordem, já que o constrangimento legal era patente. Então, surgiu uma situação um pouco estranha, vamos dizer assim, de não conhecimento ou não seguimento do habeas corpus, mas com a concessão de ofício, com a concessão da ordem de ofício. Nesse aspecto, muitos colegas então começaram a questionar, mas é ainda viável eu interpor ou impetrar o habeas corpus, ou é melhor eu ficar realmente com o recurso cabível? Em que situações ainda é possível o conhecimento do habeas corpus? Em que situações eu tenho que optar, então, por um recurso ou por um habeas corpus diante dessa situação, dessa mudança de entendimento dos tribunais superiores, que começou no STF, mas se seguiu também no STJ. Então, no primeiro aspecto, o que eu poderia colocar é que, no caso de, primeiro, antes de mais nada, no caso de pessoas em liberdade, obviamente que ainda tem a possibilidade de recorrer aos tribunais superiores, melhor que se opte pelo recurso cabível, seja pelo recurso especial, seja pelo recurso extraordinário, seja pelo recurso em habeas corpus, porque a situação é de liberdade, a situação permite a utilização do meio processual do recurso, não necessariamente do habeas corpus, até em relação a outras questões que envolvem até prescrição e outros casos. Então, nos casos em que a pessoa se encontra em liberdade, ainda se recomenda a utilização do recurso específico, assim como em questões que envolvem apenas multas, questões que não envolvem diretamente na liberdade da pessoa. Agora, por outro lado, em que hipóteses ainda é viável o habeas corpus?
Eu coloquei aqui algumas situações que me parecem ajudar a escolher o caminho, a verificar essa possibilidade. A primeira delas é quando a situação é manifestamente contrária à súmula do STJ ou STF. Ou seja, como eu acabei de dizer, se você tem uma situação no Tribunal de Justiça em que não foi aplicada uma súmula, um entendimento de sumulado no STJ ou no STF, ainda é viável a interposição ou a impetração de um habeas corpus nesse caso, porque as chances de uma concessão de ordem de ofício é muito grande. Nós temos visto que, nesses casos de decisão contrária à súmula, apesar do não seguimento ou do não conhecimento, junto com essa decisão de não seguimento e de não conhecimento, vem uma concessão de ordem de ofício. Um outro caso é numa situação manifestamente contrária à jurisprudência do STJ ou STF, quando ainda não há uma súmula, mas já há uma jurisprudência firme, já há uma jurisprudência assentada, tanto do STJ como do STF nesse sentido, que permite, então, apesar do não conhecimento, do não seguimento do habeas corpus, uma concessão de ordem de ofício. Terceira situação seria uma situação de patente excepcional, constrangimento ilegal. Nesse caso também seria possível o uso do habeas corpus. E, por último, numa situação em que importe imediata mudança do status libertatis do paciente. O que eu quero dizer com isso? Quando a situação que você pede, o provimento que você pede, vai implicar imediatamente na soltura, por exemplo, daquele paciente, ou numa diminuição de pena expressiva, numa alteração de regime, ou numa situação de colocação em livramento condicional ou numa concessão de comutação de penas, quando há efetivamente um reflexo imediato no status libertatis daquele paciente. Um outro exemplo onde não haveria isso, em uma condenação de uma pena muito alta, em que se pede a redução de 1/6 e de 1/4, em que essa redução não vai implicar nem na soltura, nem na alteração de regime imediata, talvez seja melhor se optar por um recurso especial ou por um outro recurso cabível e não tanto pelo habeas corpus. Isso mostra, na verdade, que com essa mudança de orientação dos tribunais, houve de fato uma discricionariedade no entendimento do habeas corpus pelos tribunais superiores. Uma discricionariedade no que sentido? O Tribunal Superior, atualmente, ele basicamente decide ali no momento que ele aprecia aquele habeas corpus, qual que ele vai conceder a ordem ou não. Essa discricionariedade é muito evidente, porque nós não temos critérios, vamos dizer assim, objetivos para saber efetivamente se nesse caso aquele habeas corpus vai ser conhecido, não vai ser concedido, não vai. Há uma discricionariedade muito grande. É por isso que nesses pontos que eu coloquei aqui, há uma grande chance, e isso nós temos visto realmente com a prática, com o manejo dos recursos, que nesses casos apresentados, há sim uma grande chance ainda de concessão da ordem, mesmo diante dessa discricionariedade aplicada pelos tribunais para concessão ou não, para o conhecimento ou não dos habeas corpus impetrados. O panorama atual hoje do habeas corpus no STJ é justamente essa concessão de ofício, ou seja, decisão recentíssima agora de 2015 do STJ, que mesmo o Superior Tribunal de Justiça reconhecendo inadequado a utilização do habeas corpus em substituição a recursos especiais e ordinários, ou mesmo de revisão criminal, o STJ tem admitido a concessão da ordem de ofício ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. E eu aí também acabo incluindo aquelas questões de contrariedade à súmula, contrariedade à jurisprudência pacificada, que são casos em que há a possibilidade dessa concessão de ofício, e nós temos realmente visto na prática um alto número, um grande número de concessões de ofício nesses casos explicitados. Atualmente, a média do índice de concessão de ordem de ofício nos habeas corpus impetrados pela Defensoria Pública de São Paulo gira em torno de 50%, justamente nesses casos
em que, apesar de haver o não conhecimento e a não concessão e o não conhecimento e a negativa de seguimento, há, de qualquer forma, a concessão da ordem nos casos indicados. Uma outra questão a respeito do habeas corpus que me parece importante observar, muito comum também nos habeas corpus impetrados pela Defensoria Pública, é o caso de habeas corpus contra decisão monocrática. Habeas corpus e a súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, que diz que não compete ao STF conhecer de habeas corpus impetrado contra a decisão de relator quem é habeas corpus requerido a Tribunal Superior indefere a liminar. Essa situação acontece, essa súmula é aplicada tanto no STJ quanto no STF. E a situação dela é muito simples. Um habeas corpus, por exemplo, impetrado no Tribunal de Justiça em São Paulo, com pedido de liminar, há o indeferimento da liminar, mas a situação é urgente, a situação requer uma imediata concessão dessa liminar, e o defensor não vê a possibilidade de aguardar o julgamento do mérito no Tribunal de Justiça. Então, o que ele faz? Contra aquela decisão monocrática de indeferimento da liminar, ele faz um novo HC para o STJ. O STJ, então, vai analisar aquela liminar contra o indeferimento da liminar. E ele pode, então, conceder ou não a liminar, ou aplicar a súmula 691 e afastar, novamente, negar seguimento ao habeas corpus. E aí há ainda a possibilidade de um novo habeas corpus para o STF contra a decisão de negativa de liminar ou de negativa de seguimento desse habeas corpus já no STJ, para o STF, que então pode novamente aplicar a súmula 691 ou então conceder a liminar. E a gente percebe, na verdade, que em alguns casos é possível a superação dessa súmula 691, sim, é possível, mas em casos realmente bem especiais, bem específicos, que são nessas hipóteses que eu coloquei aqui, que é a premente necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento, ou de situação manifestamente contrária à súmula ou jurisprudência do STF, ou ainda uma situação que possa acarretar uma alteração imediata do status de liberdade do paciente. Isso que a gente costumou chamar também de um controle de convencionalidade, ou seja, os tribunais superiores, eles vão ver quando que é conveniente ou não aplicar a súmula 691 ou afastar a súmula 691 e conceder o provimento liminar. Também não há como se estabelecer atualmente uma regra com critérios objetivos para saber em que situação eu vou conseguir superar a súmula 691 ou em que situação a súmula 691 vai ser aplicada. Não há como. Esse controle é de conveniência dos próprios tribunais, que em determinadas situações, e às vezes até dependendo de relator para relator, dependendo de tribunal para tribunal, de turma para turma, pode ou não haver o afastamento dessa súmula, a concessão da liminar ou não. Hoje em dia nós não temos efetivamente como ter critérios objetivos para dizer em que situações pode ou não. Mas nessas situações apresentadas, a chance de se obter a superação da súmula e o provimento liminar, independentemente da decisão ser monocrática, é viável e é ainda aconselhável que se utilize desses habeas corpus quando presentes essas situações. Outra questão que eu gostaria de colocar, discutir, é a questão dos habeas corpus coletivos nos tribunais superiores, né? Justamente para evitar essa proliferação de habeas corpus, esse número grande de habeas corpus levados aos tribunais superiores, a Defensoria pode manejar habeas corpus coletivos. Mas, infelizmente, a regra no STJ é de não cabimento de habeas corpus coletivos. Há ainda uma certa resistência ao conhecimento dessas impetrações coletivas. Nós temos já uma exceção, foi um HC coletivo que foi conhecido, em que foi dada a decisão liminar, a medida liminar pedida, que foi esse HC 310.938, no caso dos rolezinhos nos shoppings de Ribeirão Preto, em que o ministro do STJ concedeu a liminar e cassou a portaria do Juízo da Infância e Juventude que proibia esses adolescentes, as crianças e adolescentes de frequentarem o shopping sem o acompanhamento dos pais. Foi um habeas corpus coletivo que foi
foi obtido sucesso, foi concedida a liminar. Então, quem sabe aí se começa um entendimento da possibilidade do manejo dos habeas corpus coletivos quando a situação de fato foi idêntica para todos aqueles pacientes, numa maneira até de se diminuir o número dos HCs individuais através da alteração para os HCs coletivos. No STF, da mesma maneira, a regra é o não cabimento dos habeas corpus coletivos, mas é um tema que está sendo discutido atualmente no recurso extraordinário 855-810, oriundo de justamente um HC coletivo em favor dos flanelinhas no Rio de Janeiro, que discute a possibilidade da impetração coletiva das defensorias públicas. Esse recurso extraordinário ainda aguarda julgamento, ainda não tem decisão de repercussão geral, mas é um recurso extraordinário que poderá ser um paradigma aí, se caso seja julgado favorável, admitindo a impetração de habeas corpus coletivos e a necessidade do conhecimento e da concessão da ordem nos casos de HC coletivos, que, no nosso entendimento, vai de uma certa forma ou de outra facilitar, melhorar e diminuir um pouco o congestionamento nos tribunais superiores em razão das impetrações de habeas corpus. Gostaria de falar também um pouco aqui do recurso em habeas corpus, ou do recurso ordinário constitucional, rapidamente, cujo prazo, estabelecer alguns pontos aqui, prazo de 5 dias, que a interposição desse recurso é direta no tribunal, né, no caso de acórdão proveniente de habeas corpus, né, entra a possibilidade do recurso ordinário constitucional. Essa interposição é direta no Tribunal de Justiça, no Tribunal ACO, e é uma vantagem, que é a desnecessidade de instrução, ao contrário do habeas corpus, que precisa ser instruído com cópias, com peças do processo que deu origem. O recurso em habeas corpus tem essa facilidade. Basta a petição, porque ele vai ser anexado ao processo que deu origem àquela decisão, o habeas corpus que deu origem àquela decisão, aquele acórdão, ele vai ser anexado ali e vai seguir diretamente ao Tribunal Superior. Há a possibilidade também de um pedido de liminar, de um pedido cautelar, na própria inicial do recurso ordinário constitucional, ou do recurso em habeas corpus, como é dito no STJ. Já é pacífica a possibilidade também de um pedido de liminar ou de um pedido cautelar na própria inicial. O processamento, aí é a questão, a demora, porque há um certo juízo de admissibilidade, mas um juízo de admissibilidade muito objetivo, basicamente de tempestividade, não há nenhum outro juízo de admissibilidade que o Tribunal ACO possa fazer, no cabimento ou não desse recurso, e há discussão aí a respeito da demora, já que ele tem que ser processado pelo Tribunal de Justiça, ser de uma certa forma ou de outra admitido através de uma decisão do presidente e ser então enviado ao STJ, há a possibilidade de que então não seria tão rápido quanto um HC. De fato, o que nós temos percebendo na prática é que há uma certa demora dali de 2 a 3 meses, às vezes mais, às vezes menos, uma média de 3 meses no manejo desse recurso para chegar ao Tribunal Superior, mas que muitas vezes acaba se tornando parecido com a situação do habeas corpus, porque os habeas corpus também têm demorado um pouco para serem decididos no seu mérito. No caso, entre a interposição de um recurso ordinário constitucional e da impetração de um habeas corpus, me parece mais interessante o habeas corpus quando a decisão liminar for realmente absolutamente necessária e de muito rápida necessidade, porque aí, logo após a impetração, cerca de 1 semana mais ou menos, essa liminar já pode ser decidida. Já no recurso em habeas corpus, provavelmente até a decisão daquela liminar vai se demorar aí uns 2, 3 meses, que é esse tempo de processamento do juízo de admissibilidade até chegar ao ministro, até o ministro poder decidir. Por fim, já encerrando, eu tenho aqui um pequeno quadro esquemático só para colocar as possibilidades, as hipóteses, aqui principalmente voltado à matéria penal, mas também serve um pouco à matéria civil, do caminho que pode ser percorrido nas instâncias superiores através de uma decisão aqui do Tribunal de Justiça, né? Então, se você tem ali um acórdão que seja em apelação
e aí tanto faz, seja civil ou criminal, um recurso de distrito na área criminal ou um agravo em execução na área criminal, é possível fazer tanto um recurso especial ou um recurso extraordinário para o STF, ou mesmo um HC substitutivo desse recurso especial para o STF, e depois do recurso especial, ainda um recurso extraordinário ou um HC para o STF, e daquele habeas corpus substitutivo, também um recurso em habeas corpus ou um HC substitutivo para o STF. No caso de um acórdão em habeas corpus do Tribunal de Justiça, é possível se fazer ou o recurso em habeas corpus, ou também um HC substitutivo desse recurso em habeas corpus para o STJ, e depois, eventualmente, um recurso extraordinário, ou até mesmo um recurso em habeas corpus, ou mesmo um HC substitutivo desse recurso em habeas corpus. Isso é um quadro esquemático apenas para estabelecer aí as possibilidades, as hipóteses que podem ser obtidas, que se tem em mãos através de uma decisão do Tribunal de Justiça que pode ser levada aos tribunais superiores. Eu encerro aqui, agradeço a todos a oportunidade e espero que tenha sido proveitoso a todos. Muito obrigado.